Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje temos uma convidada muito especial. Ela que é empresária e psicóloga, CEO da Lifting Group, referência em liderança, inovação e gestão no setor industrial e offshore. Com uma trajetória marcada por desafios e superação, ela transformou obstáculos em oportunidades. Seja bem-vinda, Amanda Carvalhal. Elaine, eu que agradeço estar aqui, o convite, poder estar compartilhando com você e com todo mundo que vai assistir, né, esse episódio. Muito obrigada. Nada, hoje a gente vai contar um pouquinho da sua história. Amanda, e para começar, de que maneira a sua infância e o ambiente em que você cresceu moldaram sua mentalidade para os desafios da vida profissional? Então, Elaine, assim, quando você me pergunta isso, eu vou lembrando lá atrás da minha infância, né, com os meus pais. O meu pai sempre trabalhou muito, né? Minha mãe também. Minha mãe se formou em professora e ela era professora do estado, depois veio ter uma escola, uma escolinha de bairro. O meu pai trabalhava, sempre trabalhou na área industrial, naval, na parte de elétrica, né? E eu via meu pai sempre assim, de macacão, todo sujo, não tinha, sabe, feriado, não tinha data comemorativa, porque é uma das coisas assim muito marcantes da nossa área é isso, né? Que quem trabalha no setor offshore, o calendário é outro, né? Não tem essa coisa de aniversário de filho, aniversário de si Ou próprio. o Dia das Mães, Não ou o Dia dos tem isso, Pais. assim. É quando cai a sua escala. Se sua escala cai, né, dentro dessas datas comemorativas, maravilha. Se não, não Você vai não participar. comemora. Então, eu sempre vi meu pai dessa maneira, né? Enquanto criança, você sente muita falta. Você fica naquela coisa, não, eu quero meu pai aqui, né? Dia dos Pais não tinha meu pai, muitas das vezes estava trabalhando. E eu acho que essa coisa, essa marca do trabalho ficou muito forte para minha família, tanto para o meu pai quanto para minha mãe, ensinando ali para mim e para minha irmã, né? Eu tenho uma irmã mais nova e a gente foi muito ensinada a isso, né? De estudar, trabalhar, ter garra, né? Vencer na vida, Vocês são cariocas? compromisso. Nasceram Sim, no Rio? nascemos aqui no Rio. E aí, assim, eu acho que essa marca ficou muito formando aí a minha mentalidade, o meu ser. E hoje eu vejo o quanto que eu sou marcada por essa trajetória, assim, deles, assim. E por isso, eu e minha irmã, a gente sempre fala, minha irmã fala muito isso para mim. Você é muito parecida com o papai, né? Dessa coisa mais firme. Meu pai é muito firme, muito assertivo. E aí eu brinco com ela, falo, sou papai melhorado, né? A gente sempre, eu também falo isso, que eu sou minha mãe melhorada. Uma versão Versão plus. plus master. Mas a gente pegou o quê? Essa base, né? Sim. Familiar e tudo. Então eu acho que sim. Pegou o que você viu de melhor nele. E quais valores familiares e experiências pessoais mais te influenciaram no seu senso de responsabilidade e liderança? Olha, honestidade, caráter, fidelidade. Eu via sempre eles assim muito fiéis assim ao que eles queriam, às parcerias que eles faziam, e não tinha muita coisa. Meu pai sempre falava assim para mim: você pode até assinar um contrato, né, para estar formalizado, mas o que mais vale é a tua palavra. Então a gente foi muito marcado por isso, sabe? E crescendo nisso, eu comecei a trabalhar com os meus pais muito jovem, porque eu adorava andar atrás deles para poder ver. Eu sempre fui muito curiosa, uma criança ao mesmo tempo muito quieta, porque eu era muito calma, quietinha, obediente, tinha esse perfil, sabe? Mas eu sempre também fui assim inquieta de querer estar ali, olhando o que eles estão fazendo, por que trabalham tanto, como que funciona isso. E aí eu perguntava tudo e queria estar por ali. Então, hora eu estava ajudando a minha mãe na escolinha dela, hora eu estava com meu pai, isso lá com meus 11, 12 anos de idade, que eu adorava. Aprendendo tudo sobre a empresa. Aprendendo tudo. E aí, assim, com 15 anos, eu comecei para valer, trabalhar, né? Com 16 anos, o meu pai falou que ia me emancipar. E eu me emancipei com 16 anos. Então, em que momento da sua vida você percebeu que tinha aptidão para assumir desafios e liderar pessoas? Houve algum episódio marcante que reforçou essa percepção? Então,
Eu vejo, assim, que a gente tem... Eu não sei nem se a gente pode falar isso, que eu não... Eu acho que isso tem um pouco da nossa vivência familiar, né? A gente é criado pelo meio, a gente está escolhendo as cartas, né? Que são postas para nós. E eu fui escolhendo esse viés de liderança. Desde pequenininha, quando eu ia brincar com os meus primos, com as amigas, eu meio que conduzia o grupo. Você era a chefona da turma. Eu conduzia o grupo. A minha irmã, no outro dia, virou pro meu parceiro, né? Meu marido, ele virou, ela falou assim, qual o nome de Amanda? Aí ele, Amanda. Aí ela, tira o A. Manda, ela só manda. Aí a gente começou a cair na gargalhada, né? E aí, obviamente, quando isso fica no mandar e não no liderar, Sim. você não consegue avançar e construir um caminho, né? Porque a gente sabe muito bem que hoje em dia, já era assim lá atrás, mas hoje em dia o que importa muito para as pessoas são qualidade de vida, né? Atrelado aí a um ambiente de trabalho melhor. Então, você não tem essa coisa do mandar, né? Você tem essa coisa do engajar a equipe, de influenciar. Se ficar nessa... Para que tudo dê certo. Se ficar nessa palavra, mandar, vão de ser furar... sempre a chefona. Vão você é meio que odiada caminho. na empresa. E não é esse o certeza. objetivo. Não. É de ser parceiro, né? Exato. Para o negócio crescer. Hoje em dia mudou muito. Não tem mais aquele chefão que manda, que faz isso. Antigamente você ainda via, né? Assim, essa coisa hoje bem em autoritária. dia, não, mudou muito o sistema empresarial. É todo mundo unido. Áreas unidas porque tem que fazer crescer. Então tem que unir o funcionário porque eu dependo dele. Claro. Porque a minha empresa depende dele. Eu costumo dizer que o maior ativo de uma empresa, qualquer que seja, é o colaborador. O tratamento. Então, aí é o tratamento também dono-funcionário, né? Como você cuidar, né, desse funcionário, desse colaborador, para que a coisa flua, né? Que a coisa cresça. E na sua opinião, quais são os principais diferenciais de um empreendedor de sucesso? Olha, estudo. Porque, assim... Você fez faculdade de quê, Amanda? Eu fiz psicologia. Psicologia. Depois eu fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz MBA. Então, eu acho que a primeira coisa é estudar. Você precisa se capacitar. Eu acho que também o autoconhecimento, para que a gente possa ir conhecer nossas fragilidades e vulnerabilidades, para conseguir conduzir melhor os problemas e os desafios, porque isso está imposto para qualquer um. Né? A vida não é um morango, eu falo muito isso, todo mundo tem problema. E na medida que eu sei um pouco mais dos meus problemas e sei lidar melhor com eles, eu consigo estar junto de uma equipe, né? Porque a equipe também vai ter problemas familiares, vai ter problemas pessoais, vai ter problemas da própria instituição, né? Do próprio profissional. Então, eu acredito que você estudar, você... se autoconhecer, e aí eu faço terapia, né? Eu falo que é vida fazer terapia. Eu faço terapia há bastante tempo. Então, eu acho que isso... E você ter coragem, né? Assim, coragem... De enfrentar mesmo, porque se arriscar, não é fácil. E você, ainda mais nós como mulheres, né? No mercado de trabalho, é você brigar por N coisas, até para você mostrar o como você é capaz de estar ali. Eu falei ontem, inclusive isso, Elaine, assim, o quanto que a gente fica com uma sensação, às vezes, né, nós mulheres, ficamos com uma sensação, às vezes, de que a gente tem que provar muito mais a nossa capacidade. Então, é como se a gente chegasse no mercado de trabalho, fizesse a mesma função que um homem, estamos ali, ó, na mesma função. O homem produz a sensação que a gente tem que produzir 2. Para mostrar que é muito melhor. Exato, para ficar ali no páreo, vamos dizer assim, né? A gente tem essa autocobrança, o que traz também consequências para nós, né? Estresse, ansiedade, que a gente fica nessa vivência. A gente estava conversando há pouco das nossas funções. Nós fomos para o mercado de trabalho, estamos nos lugares legais, estamos conquistando lugares profissionais bons, mas a gente não deixou de ser mãe, nós não deixamos de ser dona de casa, nós não deixamos, né,
de ter todas essas outras funções. Que eu tá sempre falo que as agregada. nossas funções agora ficaram maiores do que a dos homens, né? Porque é raro os homens que ainda trabalham, ainda vão no mercado fazer compra, ainda chegam em casa, tem que fazer um prato de comida. É raríssimo difícil. fazer dever com filho. Mas a mulher faz. A mulher dá conta. Ainda Fazer chega, dever ainda com tem que dever de filho. casa, ou dar banho, ou cortar unha, ou fazer alguma Vai coisa, no né, pra médico, criança. vai na escola. Dá conta disso tudo, quero ver. Aí dizem assim, a mulher faz mais de uma Ainda coisa a mulher por vez. tem que malhar, ainda a mulher tem que comparecer com o marido à noite, mesmo cansada. Por aí. E Não é aí mole, você não. ainda escuta umas coisas que você fala assim, não é possível que a gente está escutando isso. Dai-me paciência, Senhor. Amanda, ao longo da sua trajetória educacional, quais foram os momentos decisivos que mais contribuíram para a sua visão de futuro? Então, eu quando estava para fazer faculdade, né, prestava vestibular, eu iria fazer medicina. E prestei vestibular para medicina. Naquele momento eu fiquei doente, né? Foi meu primeiro câncer. E aí fazendo Você tinha tratamento... 16 anos? 18 anos. 18 anos. E aí fazendo tratamento, idas a hospitais, procedimentos, aquela coisa toda. E eu falei, eu não quero viver isso. Não quero estar dentro no hospital, vendo gente doente. E aí tinha feito vestibular, tinha passado e não fui fazer a matrícula. E aí eu falei, eu quero fazer psicologia porque eu quero ajudar as pessoas a cuidarem de si, mas para terem uma vida melhor, né? Assim, porque quando a gente fala do câncer, é um limiar muito tênue, sabe? É uma linha muito tênue entre a vida e a morte, assim. Você tem medo de morrer, embora você saiba que os médicos estão dizendo que está tudo sob controle, está tudo bem, mas imagina o fantasma que passa na cabeça da pessoa leiga e na pessoa que está vivendo aquilo, né? Então, assim, você vê as pessoas vivenciando essa doença e tendo que lidar com isso, e a gente vê, né, a gente que está praticando ali, vivenciando esses procedimentos, você perde muita gente que estava ali contigo, vivenciando os tratamentos. E eu falei, eu não quero ficar vendo isso, gente morrendo, né? Eu quero ver gente para a vida, viver, né? A pessoa pode estar você mal pegar aquela e tudo, energia. mas vamos viver, né? Vamos ressignificar a vida, vamos reinventar maneiras de viver. E ali foi a chave para mim, para eu fazer psicologia e lidar com pessoas, né? Eu sou apaixonada por gestão de pessoas, lidar com pessoas e influenciar pessoas, assim, a pensarem nas suas próprias questões, nos seus próprios caos e reinventar mesmo, inventar novas maneiras. Eu falo, gente, a vida é trabalhosa, a vida não é fácil, né? Fácil. Isso tá para todo mundo, né? Cada um com suas dores, cada um com suas dificuldades. Seus medos. Hoje você vai inventar uma maneira de lidar com alguma coisa que essa maneira amanhã talvez já não funcione mais e você tem que reinventar outra coisa. Ou que você pense diferente. Ou Você que não você mude concorda de mais com ideia. aquilo que você fazia. Exatamente, isso acontece. Quantas coisas a gente fazia quando era nova que agora não cabe mais na nossa vida. Exatamente. Quantas coisas que a gente falou, sei lá, um mês atrás, que hoje a gente já pensa diferente, né? Então, eu vou muito por essa via. Então, ali foi a chave para mim, fazer psicologia e ir para esse viés, assim. E como que a sua escolha de formação acadêmica foi influenciada pelas oportunidades e demandas de mercado? Escolher a psicologia. Pois eu já trabalhava com meu pai, mas estava ali naquela coisa do tipo assim, eu quero fazer um caminho diferente dele. Sim. Né? Então, eu acho que todo adolescente jovem passa por isso. Na dúvida né? de seguir a carreira do pai ou de querer ser meio que independente, querer começar do zero alguma coisa. Eu quero ser independente, eu não quero seguir o que meu pai, né, fez. Então, eu vou fazer psicologia. E foi assim um pouco a minha escolha, né? Depois da questão de medicina, a minha escolha foi baseada um pouco nisso, de querer um viés diferente do que meus pais fizeram. E aí me formei, atendi no consultório. Teu pai não ficou chateado, não? Quando você falou assim, pai, eu vou sair da empresa, vou fazer psicologia? Não. Eu não cheguei a sair da empresa. Ah, você fez faculdade e trabalhava ao mesmo tempo na empresa do pai. Eu trabalhava ao mesmo tempo, mas ele falava, mas você vai fazer isso mesmo? Sim, vou fazer. E ele nunca questionou, não faz, vai fazer outra coisa, não.
Ele deixou, quando eu me formei, inclusive, ele me ajudou muito com o consultório, né, no início. Aí eu montei meu consultório, comecei a atender no consultório e fui me afastando da empresa. Da empresa. Porque, obviamente, eu estava ali super envolvida, né, com atendimento clínico e fui trabalhar no hospital psiquiátrico e foi fantástico porque, além de me dar muita experiência, assim, clínica mesmo, me deu também um outro viés de posicionamento, porque eu já não estava mais no lugar da chefe, eu não tinha mais o lugar de dona, vamos dizer assim, e eu tinha que ser subordinada a alguém, né? Então, cumprir horário, né? Funcionária, é isso. Então, foi excelente, foi muito bom. Você acredita, Amanda, que o ensino tradicional é suficiente para preparar um jovem para os desafios do mundo nos negócios e para liderar grandes equipes? Não. Eu também acho muito falho. Não. A gente precisava de N... Quer ver um negócio que eu falo muito aqui, que eu sempre chamo algumas pessoas para falar? Devia ter uma matéria na escola sobre investimento financeiro. Educação financeira, com certeza. Educação financeira. Com certeza. Eu acho que não. Se a gente pensar, até mesmo no ensino da escola particular, muitas, mas aí a gente está falando de um padrão A, sim, né, que não está para todos, você ainda tem um ensino melhor. Mas se você falar do ensino no modo geral no Brasil, é um ensino muito deficiente, né? Os professores, eles fazem, assim, da tripa ao coração, né? Esse ditado, para poder conseguir dar aula, para conseguir estar na escola, para conseguir engajar os alunos a estudarem. Então, é uma deficiência em todos os âmbitos ali, né? Da falta de recurso, da onde aquelas crianças estão, né, em estado de vulnerabilidade. Então, são muitas coisas, muitos aspectos ali envolvidos que faz com que o estudo fique bem fraco, bem defasado. Mas qual que é o ponto que você que acha que deveria ser ensinado nas universidades para formar empreendedores mais preparados? Olha, eu acho que você, além da educação financeira, eu acho que a gente tinha que ter um viés do que aquela pessoa tem vocação, sabe? O que aquela pessoa quer fazer. Então... Mas isso desde novo? Porque isso muda tanto. Muda, isso mas assim, chega ali... Por exemplo, o meu filho, eu vejo muito pelo meu filho. Meu filho já, desde novo, já tinha ali uma ideia do que fazer. Obviamente, aquilo vai consolidando ou vai mudando, né? Mas você sabe, desde novo, o que a criança tem aptidão. Ou matemática, ou ciência, ou, sabe, história. O que ela tem mais aptidão. E eu acho que a gente poder influenciar essa criança no que ela tem mais de ponto forte, sabe? Então, esses dias eu estava falando com uma amiga e com meu filho, né, da tabela periódica. Eu falei, gente, eu nem lembro mais da tabela periódica. Meu filho tem 16 anos. Não, eu não lembro. Eu fui estudar com meu sobrinho de 16 anos, ele estava dando álgebra. Aí eu falei, gente, será que eu estudei isso? Porque eu li, parece que eu nunca vi na vida. Pô, se passaram... Eu já não estudo tem... muito tempo. 25 anos, 30 anos. Pois é. Falei, gente, álgebra, pelo amor de Deus. Umas equações gigantescas da página inteira. Eu falei, que isso? E eu fiz isso. A gente fez. E aí você usa isso pra quê? Nada. Pois eu vou usar a tabela. Mas aí, na tua opinião, a escola... Aí, tudo bem. A pessoa fera em matemática e não estuda química. Mas aí zera, não fica sabendo de nada de química ou alguma outra coisa? Então, nos Estados Unidos, a educação é um pouco nesse personalizada. viés, assim. A criança vai escolhendo ali, junto com a matéria escola, que quer fazer. O que ela mais tem potência, né? O que mais tem Mas aí deleta as outras, isso. Ela nunca nem vê as outras. Olha, não é questão de deletar, né? Mas assim, é dar ênfase maior no... Então, assim, vamos supor, em vez de você fazer 2 aulas, 10 horas, 30 horas de uma matéria que você sequer vai usar, né? Assim, na vida. Você faz do que você vai precisar, né? Então...
você vê já mas eu vou te ensinos. falar que isso vai demorar muito para mudar aqui no nosso país, Não, eu hein? acredito que nem se Isso fala aí, sobre isso, né? é isso que eu ia falar, né? Uma coisa nem que está sendo discutido. Nem está sendo discutido. É. Então, eu acho que o que já está sendo discutido, que eu acho que a gente vai caminhar a passos largos para ter, é a educação financeira. Isso aí, porque Então, eu tá acredito muito, né? que isso vai começar Porque a até entrar. os jovens, muitos meninos jovens de 13, 14, 15 anos já querem investir em bolsa, em XP ou em criptomoedas ou Bitcoin. São muitas coisas. E aí, muitas das vezes, querem investir por conta da moda, por conta dos trapes, das lógico, músicas. E aí, como poder trazer essa vontade, esse desejo para o ensinamento real, né? Isso aí. Para que ele faça bacana, de uma forma legal, né? Sua trajetória no setor industrial e offshore foi algo planejado ou surgiu como uma oportunidade inesperada? Fala um pouquinho disso agora. Olha, planejado pelos meus pais, né? Inesperado para mim. Como que você caiu de paraquedas no mercado offshore? Os Offshore, para quem não sabe, pode falar. Então, o mercado offshore é um mercado que a gente atua em alto mar, né? Atendendo plataforma, navios, né? Então, é sempre em alto mar. O meu pai sempre trabalhou, né? Tanto offshore quanto onshore. O que seria onshore? É em terra, né? Então, estaleiros, usina, subestações, enfim, aí dentro das indústrias, né? Vamos dizer assim. Meus pais tiveram 2 meninas. A gente brinca e diz que meu pai queria, na verdade, ter um menino, né? Porque lá atrás, desde os primórdios, diz que esse mercado é para homens. Total, né? Então, meu pai veio a primeira filha, não vai dar muito certo. Vou tentar a segunda. Vou tentar a segunda. Outra menina. E aí, assim, mais pra frente, eu caso e o meu ex-marido, que hoje não é marido mais, vira o filho do meu pai. É sempre assim. É sempre assim, né? E hoje a gente, inclusive, nós 3 trabalhamos juntos, né? Meu ex-marido é meu sócio também. E fica eu, a minha irmã e ele. E, assim, o meu pai foi começando a se acostumar com a ideia de ter 2 meninas trabalhando nesse mercado. Mas a ideia dele era, vão sacanear muito elas, elas são mulheres, isso não é serviço para mulher, essa coisa assim. E, ao mesmo tempo que ele pensava assim, ele me treinava a duras penas, sabe? Para ser uma mulher forte. Forte, firme, né? No sentido do tipo, você não vai cair em qualquer coisinha, sabe? Em qualquer conversa. Mas foi a duras penas mesmo, assim. Pensa aquela pessoa mais Caxias, assim. E o tanto que eu fiquei, ao longo da minha vida, um período muito sério, real, assim. Já ficava meio desconfiada de todo mundo, não confiava em ninguém. Era difícil de fazer amizades. Depois que a coisa... haja terapia, né? Pra gente poder ir dissolvendo essas coisas e poder... Para se tornar mulherzinha, amiga, simpática. Ser princesinha às vezes. E ao mesmo tempo... Eu te te entendo, porque eu também fui assim. Eu sempre fui a machona, saí de casa com 20 anos, conquistei mercado de trabalho, então tinha que ser o pai e a mãe ao mesmo tempo, entendeu? Então, a gente se torna muito durona como mulher. E hoje em dia, eu tenho uma dificuldade enorme, até nos meus relacionamentos afetivos, de ser a mulherzinha da relação, entendeu? De ser a princesinha ou de ser dependente. Eu sou aquela mulher que, vamos viajar. Eu já arrumo a mala, boto tudo dentro do carro. Eu sou... Aí, tu pegou o peso, botou tudo dentro. Você organiza tudo, cara, né? Eu sou independente. Funciona e ponto. As coisas funcionam. Eu moro numa casa sozinha há 15 anos, então tudo meu funciona comigo. Mas aí, ao mesmo tempo, você também quer ser amada, quer ser cuidada, né? Então, como poder equilibrar, né? Ser feminina, tem que saber sem deixar de ser firme, sem É. deixar de ser forte. E a gente tem que batalhar muito para conseguir, não né? ser tão avançar. E eu, nesse momento, eu caí meio que de paraquedas. Quando eu me vi, eu estava liderando vários homens e eu, ainda menina, garota, né? Com 17 anos de idade, 18, 20 anos de idade. E eles te respeitavam quando você falava? Claro que não, né? Tipo assim... Não? Claro que não. Eu falava e furavam o meu trabalho.
E aí eu escutava, é filhinha de papai, herdeira, que é tá filha aqui. do dono. Porque aí eu enfrentei, né, ser mulher, Ser ser jovem, nova jovem. e ainda ser filha do dono. Então, assim, juntou um 3 combo. Que tipo assim, tira essa fedelha daí. Exatamente, juntou um combo legal demais para me ajudar, entendeu? E olha, vou te dizer, haja trabalho. E eu lembro, quem me inspirou muito, ela não sabe disso, mas foi a Gisela McLaren, que é a dona do estaleiro McLaren, né? E ela me inspirou muito, porque a família dela era, né, já dona da empresa, do estaleiro, e ela tomou conta depois. E ela assumiu, né? Ela se eu não me engano, ela é a 3ª geração, porque vem do avô dela. E ela assumiu e ela enfrentou todas essas coisas, assim. Muito provavelmente numa dimensão muito maior do que eu, porque ela ainda começou antes de mim, né? O percurso dela é anterior. Então, ela correu muito para eu começar a andar, vamos dizer assim, sabe? Então, obviamente que a gente enfrenta. Eu, na época, meu trabalho era extremamente furado, eles não faziam e tudo. E aí você tem que mostrar muito resultado, você tem que mostrar muita parceria, de estar ali com eles, de querer desenvolver eles, ajudar mostrando a equipe. Que você entende também, né? Exatamente, mostrando que você não está ali só figurante, sabe? Do dono, que você sabe fazer a coisa, que você vai batalhar junto. E teu pai foi te passando passo a passo de cada? Foi passando. Foi passando. Mas o que vocês fazem realmente ali? Então, a gente tem hoje um ecossistema de empresas, né? Eu atendo a parte offshore, né? A parte onshore também, mas na manutenção elétrica, mecânica, automação, com a Lift Electric. E eu tenho a Lift Brasil, né? Que atende a armazenagem e logística. Então, eu tenho um pátio, um espaço de mais de 18 mil metros quadrados. Nós temos oficina, para poder receber motores, painéis, enfim, para fazer manutenção. Nesse espaço, a gente faz a armazenagem para outras empresas. Então, a empresa que quer armazenar equipamento, a gente tem... Disponibiliza o espaço. Disponibiliza para isso. Nós temos entrada tanto pelo mar, pela Baía de Guanabara, né, quanto por terra. Então, é um posicionamento muito interessante para conseguir receber esses materiais. Eu tenho a Lift Internacional hoje, né, que a gente já atende outros países. Agora a gente está galgando para começar a atender na Guiana e no Suriname, que é um pouco aí os 2 lugares que a gente está começando a plantar para atender. E tem o Instituto de Ensino, né? Que o Instituto de Ensino foi assim o meu xodó, que eu falei, a gente precisa capacitar pessoas, e eu, o tempo todo o meu trabalho é pessoas, né? Então eu falei, a gente precisa capacitar. Lidar com pessoas. E a gente montou esse instituto e a gente faz treinamento técnico, também treinamento de liderança, de gestão, e a gente tem vários laboratórios assim altamente montados, né? E a gente tem a ideia no Instituto de trazer a teoria com a prática. Então, a nossa premissa no Instituto é trazer essa vivência de fato do trabalho. Porque o que mais eu vejo, Elaine, é as pessoas que fazem curso por aí, tem lá no currículo curso. Quando eu contrato, a pessoa não sabe nada. Então, não, assim, eu falo que é qualquer aluno que se forma. Porque eu fui pegar agora uma advogada que acabou de fazer a faculdade e a menina não sabia nada. Eu falei, mas fez faculdade que a pessoa sai crua completamente da faculdade. É verdade. E aí é o que a gente estava falando anteriormente pra viver também, o dia a dia daquilo ali. Do ensino, né? Porque às vezes a pessoa não sabe nem escrever. Então, e lá no Instituto, a minha ideia foi essa, junto com a equipe, de trazer essa parte prática e teórica, né? Eu preciso entregar para eles essa vivência profissional. Então, o que eles vão ver a bordo, ou seja, o que eles vão ver numa plataforma, eles têm que ver no nosso laboratório, entendeu? Eles têm que vivenciar ali. Então, eles vão fazer uma inspeção na plataforma. Dia real. Meu laboratório tem que ter aquela vivência de equipamentos onde eles vão inspecionar. Então, esse ecossistema faz aí uma conversa entre eles e eu vou gerindo isso tudo.
Meu pai, quando se aposentou, ele se aposentou deixando a Lift Electric, né? Os outros viés de empresa fomos nós, Que né? montaram. Crescendo com a coisa. E voltando assim, qual foi a sua primeira experiência profissional? Foi a empresa do seu pai? A primeira foi. Foi. E o que que a sua primeira experiência profissional ensinou sobre gestão, liderança e resiliência para você? Nossa, muita coisa. Muita coisa, porque é isso que eu estava falando, né? A gente tá ali sendo destituída, né? E aí você tem que começar a aprender sobre comunicação, como que eu posso me comunicar de forma que o outro consiga me escutar. Será que eu estou transmitindo o que eu quero da maneira certa, Sim. né? Então, aprender sobre resiliência, porque você passa raiva, ódio todo dia, quer matar um e não pode, né? E eu acho, quando você fala de resiliência, não tem como eu não associar a minha questão de saúde. Eu acho que a minha questão de saúde fez eu olhar muito diferente para a vida, sabe? Então, fez eu ter um viés de gratidão muito grande, fez eu ter um Por viés passar por aquilo tudo. de empatia muito grande. Então, eu acho que isso me ajudou muito, sabe? Ter esse lado mais aguçado. Percepção da vida. Então, exatamente. Então, eu acho que para a gente estar num lugar de liderança, não é qualquer coisa, porque liderança é um voo muito solitário, né? Você sofre pressões diárias, porque você tem que entregar resultado. Você sofre pressões diárias, porque é tomada de decisão o tempo inteiro. E são decisões, às vezes, quase sempre, impactam vidas, impactam pessoas. E o que você vai fazer? Sim. Né? Na pandemia, por exemplo, eu vivenciei isso. Então, é doído, né? Porque às vezes algumas decisões que você precisa ter são decisões que você não gostaria de ter. E como todo mundo na vida, todos nós cometemos erros, né? Com certeza. Tem algum erro que você gostaria ou poderia compartilhar aqui com a gente que você poderia repensar e fazer diferente? Olha, a gente comete vários erros, assim, diários que são pequenininhos, né? Vamos dizer assim, e vai, às vezes, tomando uma proporção maior. Mas eu acho que eu teria mais calma, né? Assim, na minha vida pessoal, assim. Porque quando eu falei isso também esses dias com uma colega. Não tem como a gente falar da vida profissional sem falar da pessoal. Não tem como a gente falar da pessoal sem falar da profissional. Porque nós somos um, né? O ser humano é uma pessoa. Então, não tem como desatrelar, dividir isso. Né? Então, se eu não estou bem no meu âmbito pessoal, eu não vou estar bem no profissional. Então, eu acho que um erro meu é atropelar, às vezes, as coisas. O que eu estou querendo dizer? Eu fiquei doente com 18 anos e eu podia, naquele momento, tirar um período como qualquer outra pessoa tiraria para cuidar da sua para saúde. cuidar da minha saúde. Você não fez isso? Não fiz isso. Você continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido? Continuei trabalhando como se nada tivesse acontecido. Você chegou a fazer químio? Eu fiz iodoradioterapia. É um tratamento que a gente fica internado 3 dias isolado. E depois, mais para frente, quando eu tive as metástases, eu fiz imunoterapia também, além das cirurgias. E nessa primeira vez, que foi um impacto muito grande para mim, eu muito jovem, eu estava, na verdade, assim, indo casar. Eu descobri essa situação 15 dias antes de casar. E uma semana depois de casar, eu volto da lua de mel para operar. Então, foi assim, tudo muito atropelado. Naquele momento, ao invés de eu parar e... desacelerar. Vai aqui, vamos tratar, né? Vamos ver isso aqui, depois a gente vai fazer outra coisa. Eu ia para o hospital, parecia que eu não estava vivenciando aquela questão da doença. Só que a conta chegou, né? E a conta chegou comigo tendo crise de ansiedade, né? Crise do pânico.
E aí eu fui ficar de fato mal, porque eu digo que quando a gente não cuida da nossa mente, o corpo fala, né? Então, se você não para por bem, você vai parar por mal, porque o corpo vai parar por você, né? Você não vai aguentar. E ali eu aprendi muito, sabe? O quanto que existe tempo para todas as coisas, assim, o quanto a gente precisa, né? exatamente. O equilíbrio. Quanto a gente precisa enxergar que a gente precisa se cuidar. Também. Né? A gente precisa estar bem para poder cuidar do outro, para cuidar da empresa, do teu filho, da tua casa, do teu marido. Exatamente. Não tem assim dinheiro no mundo que pague você tá mal mentalmente ou fisicamente. Sim. Você precisa se cuidar. Aí parece que tudo dá errado. Se você não tá bem de cabeça, você pode estar com dinheiro, sem dívida, mas tudo dá errado. Sim. Tudo, a energia fica ruim, né? Isso aí, energia. Então eu acho que isso fez eu virar uma chave e depois disso mudar muito, assim. E assumir uma empresa consolidada exige habilidades diferentes de criar um negócio do zero. Claro. Como foi sua adaptação para essa responsabilidade e como você equilibrou inovação e a tradição do teu pai, já que você pegou uma empresa que veio dele? Hoje a empresa tem 31 anos, né? Eu falo que todas as coisas é um desafio, né? Você montar uma empresa do zero, como você seguir uma empresa, né? Só que eu ouso dizer que você manter a qualidade de uma empresa por tanto tempo no mercado, eu acho que é muito mais difícil do que você tirar uma empresa do zero. Sim. Né? Então, é muito mais desafiador você manter essa empresa. Ali, é fácil você crescer rápido e é fácil você cair rápido. Exato. Mas manter é o que é difícil. Então, você colocar teu nome no mercado e você continuar tendo qualidade, mantendo esse nome bem, é um desafio. E, ao mesmo tempo, é isso, né? Eu peguei uma empresa que já tinha uma equipe consolidada de muitos anos. Inclusive, a gente tem funcionários lá ainda. Que era da época do teu pai. 20 e poucos anos, que era da época do meu pai, né? Eu tenho um funcionário que aposentou com a gente, né? Então, a gente tem essa história. Então, como trazer a inovação que o mercado pede, né? De cursos, de certificações, né? De capacitação da mão de obra. Antigamente, por exemplo, a gente não tinha muito funcionário IRATA, que é um funcionário que faz alpinismo, acesso por corda, então tá num 80 metros de altura fazendo a parte elétrica, por exemplo, a manutenção elétrica em 80 metros de altura. Hoje eu tenho, né? Mas como trazer isso e não perder a tradição? Uma coisa que eu dou muito valor e que eu não abro mão, independente do tamanho de empresa. Hoje a gente é uma empresa robusta, assim, a gente tem mais de 200 funcionários, a gente tem várias coisas espalhadas, mas uma coisa que eu não abro mão é dessa sensação de família, né? Esses dias eu ouvi Até com os funcionários. Até com os funcionários. De fazer festa de final de ano. Festa de final de ano. Premiações. E assim, Elaine, quando eu digo família, é ter essa intimidade, assim, um sentido de o funcionário ter acesso direto ao RH, ter acesso direto aos diretores, poder falar. Sim, não ficar aquela coisa que é quase que impossível a gente ver o dono da empresa. Exatamente, entendeu? Agora, não estou dizendo que não tem regra, não estou dizendo que não tem a hierarquia, não estou dizendo disso, mas essa sensação, sabe? Então... De que eu cuido de algo dentro da empresa, mas também quando eu preciso, a empresa vai cuidar de mim. Eu não abro mão E quando disso. você pegou essa fase de ser... de liderar, você estava preparada, você se sentia preparada para assumir a liderança ou teve que aprender na prática mesmo? Não, eu sou ousada, eu me sentia preparada. Sabe? Sabe aquela tem coisa gente que nasceu já, assim. Que a pessoa... Você nunca fez veste nada. A roupa do tipo... Você nunca fez nada, mas se sente preparada e faz bonito, e faz mesmo. Parece que é um dom que já nasceu ali com você. O pessoal fala, Amanda, a gente tem confiança e segurança que se bateu na tua mão, tu vai resolver, tu vai fazer. Então, eu gosto muito do que eu faço e me capacito para isso, né? E houve alguma resistência por parte da equipe ao ver uma profissional tão jovem no comando?
Ah, sim, é o que eu estava te falando. E não só tão jovem, né? Assim, Você falou dos homens, você falou dos homens e tal, agora da equipe por si, porque tem muitas mulheres lá trabalhando também, tem né? mulheres, hoje mais do que antes, mas antes era menos. Na nossa área, por exemplo, de elétrica, você quase não via antigamente mulheres como eletrotécnica, né? Você não Sim. via. Hoje você já vê. Hoje a gente já tem na plataforma, enfim, nas indústrias você já vê. Mas antigamente nós não tínhamos. E tem uma coisa assim, né, que às vezes me incomoda muito. Quando você vai num evento, numa feira, numa reunião, enfim. O homem às vezes te passa uma cantada e você pensa assim. Isso acontece em todos os âmbitos. E aí você pensa, e agora? Como não fechar a porta? Porque eu quero fechar o negócio, mas ao mesmo tempo o cara tá me cantando e eu não posso ser tão durona com ele. O que eu faço agora? Eu sofro isso sempre. Sempre. Exato. Então, como eu não posso fechar a porta, mas também não quero ceder a cantada, né? Então, como poder ser firme, né? Ser simpática sem estar retribuindo ali uma cantada. É difícil pra gente, Eu sofro isso muito, né? Amanda. E eu, no caso, vou em busca de um empresário que é para ser meu patrocinador. Então, você vai lá para falar do teu trabalho e tal. Sim. O cara fala, mas vamos marcar um jantar, mas vamos marcar... Aí eu, tô indo lá falar de trabalho, o cara marca de jantar comigo. É assim. Entendeu? O que tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? Isso então, os homens confundem muito. Confunde. E confunde muito assim, você é uma pessoa simpática. Pronto. Cara, você é simpática, lascou. E eu tenho, acha que você tá dando mole pra ele. um jeito meu, assim, eu pego nas pessoas. Você vê quando você chegou ali, eu te beijei no rosto, eu pego na mão. Então, esse tato de tocar na pessoa, pra muita gente, pra gringo não faz isso de jeito nenhum. Então, é meu isso, de tocar na pessoa. Falando, toco às vezes. Então, isso parece que a pessoa é dada ou tá ali se... Não sei o que passa na cabeça do homem. Mas se fosse homem com homem, não teria problema. Fala aí, tudo bem? É igual mulher com mulher. Você viu? Você tava ali, Amanda, quer um cafezinho? Quer isso e aquilo? Não tem o menor problema. Aí se você faz isso com homem, o homem já tá naquele... Pô, será que ela tá me dando mole? Assim se você é simpática, educada, o homem acha que a gente tá dando mole. Pelo amor de Deus. Exatamente assim. Então... E aí, às vezes, me cansa. Até esses dias eu tava falando, gente, lá na empresa, eu, minha irmã e o Marcos, né, que é o meu sócio, a gente tem nossas tarefas. Cada um é responsável pela sua área. E a área do Marcos é comercial, né? Eu acho que não é ator. Ele é homem. E aí, às vezes, ele fala, Amanda, vai você, né? Porque às vezes ele não pode. Sim. Cara, pra mim, eu juro pra você, é muito difícil. Eu falo... E olha que você entende tudo da empresa. Entendo tudo e vendo bem a empresa, mas lidar ainda com essa coisa é difícil. É difícil. Mas eu sei como é que é isso. Como que a sua experiência prévia na área de gestão de pessoas e desenvolvimento humano influenciou sua abordagem como CEO e suas decisões estratégicas dentro da sua empresa? Eu acho que por eu ter feito psicologia, né? Ajuda muito. Ajudou muito. Você tem muitas ferramentas, né? Você tem uma outra escuta, uma outra percepção. Então, você consegue ter ali uma escuta mais afiada para você poder ouvir o não dito, né? E aí isso faz diferença numa tomada de decisão. Claro. Então, faz diferença sim. E, Amanda, você encontrou dificuldades para equilibrar a preservação dos valores da empresa com a necessidade da modernização e adaptação das novas demandas do mercado? Sim, por conta da questão da cultura organizacional, né? Então, você tem uma cultura antiga, onde você precisa convencer, ou seja, vender a ideia para a equipe, né? Porque você depende da equipe. Que agora a gente vai modernizar, contratar funcionários novos, igual você falou, que agora sobem não sei quanto de altitude para... Então, você tem ali que convencer as pessoas, porque às vezes, assim, o cômodo é confortável, porque eu estou seguro aqui, eu sei como que funciona. E sair da zona de conforto é difícil para todo mundo. É difícil, e aí eles se sentem inseguros. Será que se isso aconteceu, eu vou ser mandado embora porque eu não vou prestar mais para a empresa? Então, como poder lidar com todas essas variáveis e engajar todo mundo, né? Então, você tem que trabalhar ali a cultura organizacional.
Você falou aqui no início da entrevista um pouquinho da pandemia. Quais foram os impactos mais severos da pandemia no Lifting Group? Olha, a gente ficou, na Parou verdade, tudo, parou né? tudo, sem trabalho. Só subia mesmo para trabalhar. Emergência, sim, não tinha mais manutenções preventivas. Isso ficou todo mundo sem fazer. E mesmo assim você não quebrou, né? Que muitas Não, quebraram. não Porque ficou quebrei. um ano sem trabalhar? Quase um ano, ou mais de um ano? Mas aí eu te falei da tomada de decisão, assim, naquele momento, antes até de fechar tudo, eu estava ali ouvindo a coisa. Eu gosto muito de ver como que está o mercado, estudar e olhar, ouvir opiniões. A gente está sempre escutando coisas, escuta um lado, escuta o outro, escuta uma notícia, o outro. E eu tive uma coisa do tipo, vai fechar tudo, vai tudo parar e a gente não vai ter trabalho. E não tem previsão de voltar a isso, né? Como que eu vou manter uma empresa com tanta gente sem previsão sem de retorno? previsão de retorno. Naquele momento, eu tive uma tomada de decisão. A gente, na época, saiu até no jornal da nossa área ali, de petróleo e gás, que a gente demitiu 40 pessoas em massa, no mesmo dia. Isso foi o que fez eu conseguir continuar a empresa sólida, mas foi uma tomada de decisão que doeu meu coração enquanto pessoa. Hoje, a maioria dessas pessoas voltaram com nós, que entenderam, conosco, né? Assim, praticamente todos eles assim, voltaram. Porque a gente, de fato, não dispensou por conta de uma questão técnica ou de produtividade da pessoa, e sim por conta de uma questão financeira, de uma questão estratégica da empresa. Mas são coisas, Elaine, que você tem que bater o martelo e é isso. Ou demite ou quebra a empresa. Exato. E aí o que você vai fazer, né? E se quebrar a empresa, muito mais vidas vão ser impactadas. Então você precisa tomar uma decisão e fazer. Dentro do meu pessoal, eu fiquei feliz? Óbvio que não, mas eu precisei fazer, né? Então por isso que eu te falei que é tão importante a gente, enquanto líder, trabalhar o autoconhecimento. Porque a gente é afetado com essas coisas, né? Eu sou afetada quando eu sei que eu tenho um funcionário que a esposa está doente. Esses dias um funcionário meu me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo, posso te ligar? Nunca tinha falado com a pessoa. E eu falei, claro. E a pessoa me ligou. Amanda, eu sei que você é psicóloga. Eu tô te ligando porque você sempre se coloca muito disposta a ajudar a gente. Eu tô com minha mulher internada no hospital psiquiátrico, assim, me ajuda. Como que eu vou falar que não? Né? Então, assim, a gente poder ter essa sensibilidade, né, de ouvir, de cuidar, mas, ao mesmo tempo, ter a estratégia de não afetar o todo, faz diferença para o negócio e para todo mundo. Muito. Mas é difícil. E até porque todo mundo vai ficar sabendo daquilo que você fez, né? Fica. Naquela época todo mundo entendeu, sabe? Mas porque todo mundo estava vivenciando as mesmas coisas. Mas é difícil, não é fácil, é um desafio. Amanda, quais são os pilares e valores fundamentais que você busca transmitir para os colaboradores da Lifting Group e como garante que essa cultura seja realmente incorporada pela equipe? Com muito treinamento, né? Assim, eu transmito para eles o tempo todo que a importância de uma liderança humanizada, ou seja, com empatia, com escuta ativa, uma boa comunicação, produtividade, resultado. Eu falo, eu sou muito bacana enquanto profissional, líder, mas eu sou muito exigente também, né? E isso não deixa a equipe achar ruim, pelo contrário, assim, eles acham que é bom, é claro. Então, desde que você seja claro, né, a regra do jogo está na mesa, ok, não dá para mudar a regra do jogo no meio da partida. Termina a partida e muda a regra do jogo. Então, eu transmito isso sempre para eles, da equipe ter um lugar de confiança, de poder dizer as coisas, de poder falar, de você poder liderar a melhor ideia e não a sua ideia. Né? Porque todo mundo é um ser pensante. Às vezes a gente está aqui para poder solucionar um problema
Eu faço muito isso, né? Reunião de alinhamento de processo, onde todos os setores estão juntos. Um vai falando do problema do seu setor, o outro do seu setor. E, às vezes, Surgem ideias ali. Surgem ideias. Para um ajudar o outro. Exato, porque assim, às vezes eu do meu setor não estou enxergando nada. Mas ali na roda surge alguma coisa, né? Então, é liderar a melhor ideia. E aí, para poder isso estar de forma que a equipe né, seja alinhada e transmita isso para os demais, é treinamento, né? Treinamento, reunião. E de que maneira o Instituto Lifting de Ensino tem contribuído para a formação de profissionais capacitados e alinhados? Isso, né? Treinamento. Porque aí a gente consegue... E você faz tanto para dentro da sua empresa quanto para fora. Para fora, é isso que eu queria saber. Sim. Dentro da minha empresa, eles fazem de forma gratuita, né? E para fora, a gente tem um valor, né? Cobrando aí de cada treinamento, um valor de investimento, mas é aberto ao público. E você falou que além do Lifting Group, você criou o Lifting Brasil, o Kingdom Group e a Eleve Eventos também. Como que você equilibra a gestão de múltiplos negócios e mantém o alto desempenho em cada um deles? Com gestão de tempo. Essa Eleve Eventos é sobre o quê? É para fazer palestras, eventos corporativos. Então, a Eleve, na verdade, funciona nos Estados Unidos, né? Não funciona aqui no Brasil. E ela foi fundada por conta dos eventos corporativos. E a Kingdom eu vendi, né? Eu estava até te contando isso nos bastidores. Antes de começar a entrevista. Ela foi fundada em 2015 e cresceu bastante. Eu vendi agora em janeiro. E aí eu tô somente com bastante coisa aí da Lift Group. E como que eu gerencio tudo isso? É com organização, né? Organização, gestão de tempo, porque você precisa cumprir ali as agendas, né? Ter um bom planner, assim, para cumprir tudo que você tem de exigência. Então, é isso, assim, bastante organização. É isso aí, galera. Para você que ainda não se inscreveu no canal, entre aí, ative o sininho para receber as notificações e curta também o vídeo. E voltando, Amanda, o que precisa mudar no mercado para que mais mulheres ocupem cargos de liderança no setor industrial e offshore? Olha, eu acho que poder ter aí um trabalho um pouco mais flexível para que a mulher consiga dar aí conta dessa coisa da maternidade, digo do meu trabalho, né? Tua experiência. É da minha experiência, porque no mercado offshore, ontem eu estava falando disso, a gente bate naquela mesma tecla, né? Do homem e da mulher. O homem vai embarcar e fica 14 dias embarcado, as coisas estão acontecendo aqui, né? Como a mulher vai embarcar, as coisas também estão acontecendo. Mas a mulher é mãe, como o homem também é pai. Mas são lugares completamente diferentes. Os meninos ontem estavam até falando na hora do almoço, dizendo... eu já falo logo para minha mulher, não me conta nada do que está acontecendo em terra, a não ser que seja algo muito grave. Porque não tem o que fazer a quando mulher tá lá resolve em cima. tudo em casa e ele tá lá trabalhando. E ele tá lá trabalhando. E quando a mulher que vai, quem que resolve tudo em casa? Quem que resolve tudo em casa? E como que a mulher deixa os filhos? Então, assim, a maioria das histórias que eu conheço de mulheres que embarcam são solteiras. Que não têm filhos. E que não têm filhos. Ou que não querem ter filhos. E quando tem filhos, os filhos já são maiores, enfim. Da maioria das histórias que eu conheço. Porque é desafiador, né? Não tem ninguém que tá ali que deixou um bebezinho de 2, 3 anos pro pai ficar 2 semanas cuidando. Não, é difícil, viu? Eu acho que, assim, aí você vai ter as engenheiras, as técnicas, a área administrativa em terra, né? Agora, para embarcar, eu fico pensando, nossa, deve ser... não é mole não. Um desafio para essa mulher. E você acredita que as empresas já estão promovendo essa transformação ou ainda há um longo caminho a percorrer? Eu acredito que sim, que já estão promovendo, sim. Em algumas áreas. Eu acho que tem umas que ainda vai demorar demais. Eu acho que estão promovendo, mas obviamente você
A gente já avançou muito, mas eu acho que tem que avançar muito mais, sabe? É, porque nós entramos nessa... Você tem 30 e poucos anos, eu tenho 42, então a gente entrou no mercado agora. As nossas mães não faziam parte do mercado de trabalho, pelo menos a minha. A grande maioria, né? É da nossa geração, e essa conquista as nossas da mulher. ainda era menos ainda, não, né? Assim, você esquece. via... Aí era para cuidar da casa mesmo. Exatamente. Fazer compras no mercado, fazer comida do marido, cuidar dos filhos. Não tinha nada disso. Mulher nem pensava nisso. Verdade. Quais políticas internas ou iniciativas você implementou no Lifting Group para incentivar a diversidade, equidade de gênero e a valorização de mulheres dentro da organização? Então, a gente tem o programa da mulher, a gente tem um programa de qualidade de vida, onde isso, no modo geral, todos os colaboradores passam por esse programa. O que é o programa de qualidade de vida? Com médico, psicólogo, para poder aí entender, né, a questão física e psíquica, né, se precisa de algum acompanhamento. Se precisa de acompanhamento, encaminha para o especialista, né? Então, é um cuidado bem global com o colaborador, né? Ou a colaboradora, enfim. Maiores vagas para contratação de mulheres e também contratações de homossexuais, né? Ah, tem também? Tem. Legal. Tem. E também de PCD, também tenho. Mas são somente para engenheiros, né? Não. A gente tem vagas administrativas, vagas de técnico, né? Tem diversas vagas, assim. Então, a gente consegue agregar, né, alguns. Não dá, às vezes, para agregar muitos, porque é isso, assim, a gente também encontra ainda dificuldade no mercado para poder contratar mulheres, né, como técnicas, e aí você consegue mais da área administrativa. Sim. Mas da área técnica você ainda tem um pouco mais de dificuldade. Isso está melhorando? Tá. Né? Mas ainda assim, na gama que você tem de recrutamento e seleção, sempre tem muito mais homens do que mulheres, entendeu? Então, eu acho que vai devagar com os anos. Da demanda do trabalho, né? Vai devagar com os anos. É diferente, por exemplo, tem outro trabalho que também tem muita mulher e menos homem, né? Então, por exemplo, psicólogo é muito mais mulher do que homem, né? Dermatologista, tem muita mulher. Pois é, quando eu fazia faculdade eu falava, cara, eu tinha dois amigos na sala, o restante era todas meninas, mulheres. Então, vai muito da área, né? O jornalismo já está equilibrado. Que a mulherada foi toda pro jornalismo, foi marketing, também. alguma coisa assim. Pois é. Então você vai equilibrando, que é isso que você está falando. Cara, é muito recente, né? Essa coisa da mulher no mercado de trabalho e da mulher nos lugares assumindo de liderança. Exatamente, é muito recente. Porque você vê que a mulher entra no mercado. Agora, quando você chega, eu tenho reunião de patrocínio. Eu nunca me reuni com uma mulher que é dona de uma empresa. Olha sempre aí. Homem. É sempre homem. É sempre homem. E eu também, tá? Eu também. Eu estava, inclusive, esses dias atrás na Firjan, num evento da Firjan, e aí tinha uma banca. Na banca tinha 2 homens, 2 mulheres. E um dos homens, quando começa a fala dele, eu achei muito interessante, ele começa agradecendo as 2 mulheres por fazerem parte daquela banca, e eram 2 mulheres muito importantes ali, com cargos de alta direção, e ele diz, que pena que a gente ainda precisa agradecer a presença de vocês nesses lugares. Então, assim, porque se fosse ainda uma não coisa é natural. Tão normal, porque a gente não agradece a presença dele. Exatamente, não é natural ainda. Né? Então, eu achei muito interessante isso que ele colocou, sabe? Logo no início da fala dele. Justamente marcando isso. Ainda não é natural. Você vê mulheres numa alta liderança, em alto cargo. Mas a gente chega lá. A gente chega. Força, tá aí, força na peruca. Você batalhando, rebolando para poder fazer, né, o negócio acontecer. Força na peruca e mulherada, vamos em frente. É isso. Eu quero te presentear com 2 rodízios da melhor churrascaria que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Você mora em Niterói, mas pode vir para cá experimentar, você vai adorar. Obrigada. Barra Grill. Muito obrigada, agradeço. E Amanda, você acredita que a inteligência artificial e a automação irão substituir muitas funções tradicionais do setor industrial? Sim.
A inteligência artificial, na verdade, está chegando aí com força para nos ajudar, né, com muitos, até com análise, né, de planilhas, análise para a gente poder tomar decisões mais assertivas. Mas, por exemplo, na minha área, tem trabalhos que antigamente eram feitos com pessoas e hoje são feitos com drones, né? Então, você já está vendo aí uma substituição, né? Então, acredito que tem sim. Obviamente que não vai ter a extinção, né? Isso eu também não acredito. Não acredito nisso. Também não. Mas a tecnologia está entrando, eu acho que para ajudar o ser humano em muitas coisas, né? Para a gente crescer. E eu acho que, inclusive, ter tempo para vivenciar outras coisas, né? Que é uma coisa que eu sempre falo. A inteligência artificial não vai conseguir sentir por você. Então, a única coisa que ela não vai fazer para o ser humano é sentir, né? Eu acho que vai ter um equilíbrio dessa tecnologia toda com a mão de obra humana. Eu não acho que é para a gente ter medo ou pavor. Pelo contrário, eu acho que é para a gente poder estudar, agregar e usufruir dessa facilidade, né? Porque o quanto de tempo a gente consegue economizar, eu, por exemplo, consigo economizar muito tempo utilizando a inteligência artificial. Então, para analisar contratos, enfim, você consegue economizar muito tempo. É porque há um medo na sociedade em relação a isso, né? De tantos funcionários sendo mandados embora e as empresas substituírem por máquinas. Eu vou dar um exemplo aqui. Acabei de chegar de viagem agora do exterior. O McDonald's não tem mais funcionário. Você faz o teu pedido todo pelo... Aí eu falei, gente, você imagina uma pessoa, senhor de idade. O funcionário é só pra querendo cozinha. Escolher o sanduíche, a batata, o refrigerante, é tudo no computador agora. Você não chega mais lá pra pedir. Ou você aprende a mexer naquilo ali, ou você não come ali. Nossa. Então eu falo, gente, um velhinho, hoje em dia uma velhinha tá ferrada, né? O mercado também tá assim, né? Lá fora você já vê muito isso. Então, aqui você vê mais no sul, né? Daqueles mercados que você pega tudo, bota no carrinho, você mesmo passa, bate você o mesmo preço, paga. Código de barra, você paga, ou tá tudo filmado. Os Estados Unidos tem muito isso. Muito. Eu aqui só vim no sul do nosso país e... Tem até aqui na Barra então, agora começaram a entrar esses mini mercadinhos que é dentro de condomínio para ajudar. Tipo um mini mercadinho bem pequenininho, que tem poucas coisas mais... Ainda tem, que não tem funcionário nenhum. Você vai lá, pega o produto, bota o código de barra, paga. Né? Portaria de prédio. Agora é tudo digital, né? Assim. Bota lá o dedinho ou a foto. Tem portarias que você não tem mais ninguém. Então... Você é totalmente digital. Aí, para receber entrega... só com o proprietário. O que deve ser muito ruim também, né? Eu moro em condomínio, nossa, me facilita demais poder receber a entrega, eles receberem. Agora, sendo digital, não tem quem receba. Às vezes eu fico agoniada com isso. Igual querendo falar com o porteiro. Gente, mas não tem um telefone para eu falar com o porteiro? Não, é só pelo WhatsApp, é só não sei o quê. Toda hora tá falando com um robô, né? A sua é assim, digital. Eu fico agoniada com isso. É porque a gente não tá ainda habituado nisso, né? Ou tu quer reclamar ou xingar, não pode. É igual a Alexia. Alexia, toca a música tal. Alexia, vai para aquele lugar, Alexia. E ela te responde, né? É ótimo. É ótimo. Amanda, se pudesse deixar uma única mensagem para as futuras gerações de empreendedores e líderes, qual seria? Tenha coragem. Coragem para se desafiar todos os dias, para seguir o seu sonho. Insista nisso, né? Porque faz diferença a gente ter perseverança, a gente ter, assim, esse âmbito, sabe? Esse ímpeto de querer ir adiante, com todas as dificuldades. Porque vai vir dificuldade para poder parar a pessoa, para fazer com que a pessoa não siga. Mas respira, veja o que te motiva e segue. Porque dá certo. Isso aí. Dá certo. Força. Como você disse, força na peruca, porque dá certo. Eu adorei te receber aqui, é um prazer. Obrigada, tenho muito orgulho eu também. Conversar com mulheres assim que estão no mercado, estão ali batendo de frente, que eu sou dessas também. Exato, a gente está no mesmo time. Eu que agradeço, eu adorei participar. Muito obrigada, tá? Por me receber. Obrigada. E muito obrigada pelo... Vai lá, depois você me dá o feedback. Eu vou. É isso aí, galera. Para você que ainda não se inscreveu no canal, entre aí, ative o sininho para receber as notificações e curta também os vídeos.
Beijo e até a próxima quinta.